São 4 horas da manhã e Pompeia já está viva. Na escuridão das ruas estreitas, as únicas fontes de luz são tochas nas mãos dos escravos, que descem as escadas em direção aos poços, e as lâmpadas de óleo fracas nas janelas das padarias, onde o fogo já é aceso sob os fornos. Nenhum morador da cidade espera o amanhecer para começar o dia. Quando os primeiros raios tocarem o topo do Vesúvio, as ruas já vibram com passos, o rangido dos carros de madeira e o bater das venezianas. A antiguidade não era preguiçosa, simplesmente começava antes de termos capacidade para despertar. O que você verá agora foi recriado com base em dados de escaneamento a laser das ruínas, relatórios arqueológicos e modelos tridimensionais de cada construção preservada. Vamos percorrer o fórum, onde a reconstrução levou 17 anos após o terremoto, descer as termas com suas piscinas de mármore, visitar as padarias com seus moinhos de pedra e, no final, mostrar o que resta de tudo isso hoje, quase 2000 anos depois. Mas antes que a cidade ganhe voz, ela se manifesta através da água. 16 fontes de pedra jorram continuamente em cada rua. Basta caminhar 100 passos em qualquer direção para ouvir o murmúrio da água. Ela chega a Pompeia por meio de um aqueduto de 40 quilômetros, vindo das nascentes montanhosas do rio Sarno e superando desníveis apenas pelo declive do canal de pedra. Esse som, monótono, incessante, como um pulsar, não cessa nem por um instante. Ele revela que o Império sabia transportar um rio até as bacias de pedra no coração da cidade. Por trás de cada uma dessas 16 fontes, de cada padaria aberta e ânfora cheia, está o mesmo mecanismo invisível. Entre 30% e 40% da população de Pompeia eram escravos. Eles acordavam antes dos donos, carregavam água das fontes para as casas, giravam os moinhos, preparavam a massa, limpavam os pisos de mosaico dos átrios e mantinham fogo nas termopólias. As fachadas de mármore e a água que jorrava do solo pareciam um triunfo da engenharia, até perceber que toda essa civilização era sustentada por mãos privadas do direito ao amanhecer. O som da água correndo nas bacias de pedra ecoa pelas ruas vazias, conduzindo-nos ao coração político da cidade. O som da água corrente vai se misturando a outros ruídos. O ranger das venezianas de madeira, o bater firme das sandálias sobre o travertino, as chamadas breves dos magistrados apressados rumo à basílica. O fórum se revela em toda a sua extensão, um retângulo alongado de 120 por 50 metros, cercado por uma dupla fileira de colunas toscanas. O sol da manhã na Campânia ilumina os degraus do Templo de Júpiter, na extremidade norte da praça. Diante do altar de mármore em frente ao templo, o sacerdote realiza o ritual matinal sem nenhum sinal de reverência mística. Ele mede o vinho com um gesto preciso da mão, recita a fórmula palavra por palavra e registra o resultado. Os romanos não suplicam aos deuses, eles firmam um acordo com eles. O ritual é executado com exatidão e a divindade é obrigada a responder. Se houver um erro na fórmula, todo o cerimonial recomeça, como um documento anulado. A religião ali funciona como uma atividade administrativa e os deuses são parceiros contratuais com direitos plenos, cujos serviços são pagos por sacrifícios e registrados em protocolos sacerdotais. Atrás da coluna oriental, o ar muda. Através do cheiro familiar do incenso, surge algo muito mais terreno, um aroma forte e penetrante de peixe fermentado. Ele vem dos armazéns do porto, onde estão empilhadas ânforas de garum. O molho de peixe campano é o principal produto de exportação da região. Barris de garum são carregados em navios e enviados por todo o império, desde a chuvosa Bretanha até o escaldante Egito. Uma única praça no sul da Itália alimenta os hábitos gustativos de 3 continentes. Nas bancas dos termopólios, ao lado das ânforas de molho, encontram-se facilmente reconhecíveis figos, azeitonas, tâmaras e jarros com vinho local. A dieta mediterrânea do ano 79 da nossa era quase não difere do conteúdo de uma geladeira moderna. 2 milênios transformaram a língua, a religião e as fronteiras, mas não o sabor. Mas a riqueza que chegava pelo movimentado porto se fixava em bairros completamente diferentes, escondidos atrás de muros impenetráveis. As fachadas silenciosas não revelam nada, até que uma porta pesada se abre e o barulho da rua desaparece abruptamente. Sob os pés está o famoso mosaico conhecido por todos, um cão negro de corrente sobre fundo branco, acompanhado das letras Cave Canem. Cuidado com o cão. Esse aviso repousa na entrada da casa do poeta trágico há quase 2000 anos, exatamente no mesmo lugar onde foi deixado pelo seu dono. A placa no portão é feita apenas de tesseras e não de metal. Além do limiar, começa um mundo completamente diferente.
As paredes externas do domus voltam-se para a rua com superfícies sólidas, sem janelas. Tudo é planejado de forma diferente. A atenção, a luz e a água são direcionadas para o centro. Um corredor estreito, o false, leva ao átrio. Um pátio interno aberto para o céu. Pelo complúvio, uma abertura retangular no teto, desce uma coluna direta de luz. Pela mesma abertura, a água da chuva escorre para o implúvio, uma bacia de pedra no chão. A água resfria o ar, a luz brinca sobre as colunas, e a sombra das traves avança lentamente pelo piso de mosaico. O ruído da Via della Abbondanza não chega até aqui. No interior da casa, atrás do tablinum, no pórtico com colunatas, há sombra e frescor. Ali, a dona da casa recebe seus convidados. É onde as escravas massageiam a pele da senhora com óleo de amêndoas, enquanto o aroma forte da raiz de íris se mistura à fumaça dos fogões da cozinha. Pinças de bronze para depilação estão sobre uma mesinha de mármore, ao lado de um espelho de metal polido. O mesmo piso separa a mulher que escolhe a cor do tecido para a mesa da jovem que tece esse tecido, e que jamais o vestirá. E fora dos muros da propriedade, nas barracas perto dos portões de Nola, vive outro tipo de celebridade. O gladiador não é um condenado sem nome, fadado à arena. Ele é um atleta profissional, com carreira, salário e fãs. Antes do treino, passa sobre a pele um óleo de oliva caro. Seu nome aparece em grafites por toda a cidade, e o vencedor recebe um prêmio equivalente ao valor para comprar um pequeno terreno. O público romano torce por ele do mesmo jeito que apoia um campeão, e esquece assim que ele perde. Enquanto os patrícios aproveitavam o silêncio dos pátios internos, do outro lado dos muros, a vida fervia sem parar. Além dos portões de pátios internos silenciosos, o calçamento recebe o ruído das rodas e o cheiro de cebola frita. As ruas de Pompeia vivem em seu próprio ritmo implacável. Para atravessar para o outro lado, é preciso escolher o momento certo entre duas carroças e pisar nas pedras altas de basalto, embutidas na superfície da rua. Sob os pés, a pedra está levemente escorregadia pela orvalho da manhã, mas firme. Essas rochas não são apenas uma passagem. Os espaços largos entre elas direcionam a água da chuva para canais abertos de drenagem, transformando todo o calçamento em um sistema funcional de escoamento. As rodas de madeira passam exatamente entre as pedras, deixando sulcos profundos no basalto, marcas de milhares de passagens diárias que resistem às gerações. O pedestre distraído no cruzamento corre o risco de ser atingido nas varas das carroças. Aqui não há calçadas protegidas, apenas intuição e costume. Subindo pela rua, ouvimos um novo som, o tilintar de conchas de bronze e as chamadas dos vendedores. Ao longo das fachadas, estendem-se as termópolas, lanchonetes de rua, onde grandes bancadas de pedra abrigam potes de cerâmica profundos. Acima das bocas abertas desses potes, sobe uma densa fumaça. Dentro, uma sopa quente cozinha lentamente, servida diretamente na calçada. Ali, as pessoas comem em pé, trocando frases por cima do ombro, e o cheiro de alho torrado se mistura ao aroma levemente ácido do vinho diluído. Cada banca atrai seu próprio público, carregadores com as mãos vermelhas de poeira, artesãos de túnicas curtas, escravos com tarefas dos patrões. O conteúdo desses potes revela uma dieta muito mais rica do que se costuma imaginar sobre as pessoas comuns. Nos restos da comida de rua, os arqueólogos encontram pata e carne de porco, peixes de rio e caracóis de jardim, até carne de boi, um alimento considerado raro no mundo antigo. O cidadão comum de Pompeia não se contenta com uma papa de pão. Por algumas moedas, ele consegue uma refeição quente e completa, sem precisar acender fogo no pequeno apartamento. A comida de rua não é uma medida de emergência, mas uma escolha consciente de uma sociedade onde até o mais pobre está acostumado com a diversidade de sabores. Mas o principal registro do cotidiano não está em pote, e sim nas paredes. Nas fachadas, colunas e postes de Pompeia foram catalogados mais de 11.000 grafites. Ali, tudo se mistura. Slogans eleitorais e declarações de amor, tabelas de preços de vinhos e insultos aos vizinhos. Dois autores desconhecidos discutem sobre a bufeteira Irida. Um elogia seus produtos, enquanto o outro acusa abertamente a dona de se vender. Perto dali, alguém rabiscou. Paredes, vocês falam tanto que me dão náusea. Templos de mármore e ruas pavimentadas convivem com pequenas paixões humanas que não mudaram em 2000 anos. Mas nem a sopa quente, nem o vinho poderiam substituir o principal produto pelo qual os pesados moinhos giravam todos os dias. Um forte rangido dos moinhos é ouvido pela fachada aberta da padaria na Via de Nocera. Atrás dela, uma sala baixa com abóbadas, onde o ar está denso de pó de farinha e calor seco dos fornos. A pedra vulcânica tritura os grãos com um som surdo e vibrante que ecoa por toda a rua. A maioria dos apartamentos na cidade não tem cozinhas. Os proprietários das ínsulas evitavam incluir fogões nas plantas. O fogo aberto em estruturas de madeira dos prédios de 5 andares podia transformar um quarteirão inteiro em cinzas durante a noite. O planejamento
planejamento urbano prioriza a segurança em vez do conforto doméstico. 20 mil habitantes se alimentam nas ruas. Termopolia, popinai e padarias substituem o fogão de casa. E isso não é sinal de pobreza, mas sim a norma da vida romana. A grandiosidade desse sistema impressiona até pelos padrões atuais. Para toda a cidade, havia 35 padarias, uma para cada 570 pessoas. Cada uma não era uma simples loja, mas uma unidade de produção completa. Um espaço para a moagem, uma área para sovar a massa e um forno redondo de tijolos com cúpula, capaz de assar centenas de pães durante o turno da manhã. Aqui, o pão não era apenas assado, ele era fabricado. E esse processo não parava. Burros andavam em círculos, presos a jugos de madeira. Seus cascos arranhavam o chão de pedra, e o passo repetitivo marcava o ritmo de todo o ambiente. Mós cônicas feitas de pedra vulcânica cinza giravam lentamente, emitindo um som pesado e rolante, pedra contra pedra. O grão caía por uma fenda estreita entre as mós superior e inferior, transformando-se em uma farinha esbranquiçada. Os animais trabalhavam desde a madrugada, de forma monótona e contínua, e sua respiração se misturava ao aroma de massa quente e cinzas. Na mesa de modelagem, o padeiro pega a massa redonda e faz cortes em forma de cruz com a faca, um gesto habitual, aperfeiçoado ao longo dos anos. O pão vai ao forno, seguido pelo próximo, e mais outro, e outro ainda. O padeiro fecha o registro do forno, sem saber que esse pão jamais será vendido. O calor do forno ainda permanece no ar, mas por cima dos telhados já se eleva outro calor, seco, imóvel, vindo da montanha. O Vesúvio está verde, vinhedos cobrem suas encostas, campos de trigo brilham ao pé da montanha, e 700 anos de silêncio fizeram seu efeito. Para quem observa esse morro toda manhã, ele é fonte de fertilidade, não uma ameaça. A palavra vulcão simplesmente não existe na língua deles. A montanha se destaca no horizonte como uma silhueta verde e serena, e nessa serenidade está a armadilha que nós, que sabemos o que há em seu interior, enxergamos com uma clareza fria. O solo sob nossos pés já não é tão estável quanto parece. 17 anos atrás, no ano de 1962, tremores destruíram metade da cidade. Templos se partiram, paredes desabaram, e os andaimes de construção ainda permanecem no fórum. Mas os novos abalos subterrâneos, que se repetem por semanas, já não assustam mais. Um homem caminha ao longo de uma rachadura no reboco de sua própria casa. Passa o dedo por ela, avalia o comprimento e concorda com a cabeça. Amanhã vai chamar o pedreiro. Algo comum. As paredes em Pompeia se racham com a mesma frequência que ficam úmidas sob a chuva de outono, e são reparadas com igual regularidade. Mas agora a água não chega. 16 fontes de pedra, que normalmente despejam um fluxo contínuo nas ruas, estão silenciosas. Bacias secas cobertas por incrustações de calcário. Um pedestre se inclina sobre uma delas, bate com a unha no reservatório vazio e dá de ombros. O aqueduto quebrou de novo. O ranger dos baldes de madeira nos poços, puxados com dificuldade para cima. A água está no fundo, turva e morna. Ninguém relaciona isso com a montanha. Por volta das 11 da manhã, a cidade percebe o silêncio. Todos os pássaros, pombos, pardais, gralhas, levantam voo ao mesmo tempo dos beirais, dos telhados de telha, dos corrimões das varandas e voam para longe do Vesúvio, em direção ao mar. Os cavalos nas cocheiras batem os cascos, bufam, encostam-se nas paredes dos estábulos. O ar está parado, e nesse silêncio repentino sobre os telhados, o único sinal que não pode ser atribuído a uma falha no aqueduto. Não há um único som. Até então, as pessoas atribuíam às fontes secas a quebra do aqueduto, até que, a 1h da tarde, a montanha se partiu em pedaços. O estrondo da explosão ainda reverbera nas pedras, quando o céu sobre o Vesúvio escurece em poucos minutos. Às 13 horas, o vulcão lança uma coluna de cinzas a mais de 20 quilômetros de altura, expelindo 1,5 milhão de toneladas de material a cada segundo. O sol de verão desaparece. O dia se transforma em noite absoluta. O ar se enche de cheiro de enxofre queimado, enquanto uma fina poeira vulcânica se deposita nas ruas, nos parapeitos e nas ânforas de barro abertas. A pedra pomes branca começa a cair, devagar, quase silenciosa, a uma velocidade de 15 centímetros por hora. Essa chuva lenta de pedra leve dá aos que não hesitam algumas horas para deixar a cidade. As portas se escancararam, sandálias deslizam pelos degraus já esbranquiçados, carroças rangem ao longo do caminho, além das muralhas. Aqueles que partem imediatamente se salvam. Os que ficam removem a pedra pomes dos telhados e soleiras com pás, e até com as próprias mãos, sem saber que o verdadeiro golpe ainda está por vir.
Na Baía de Misenum, a frota militar se prepara para zarpar, mas não para uma evacuação. Plínio o Velho, comandante da frota e uma das mentes mais instruídas de sua época, dirige os navios em direção ao vulcão em erupção, para registrar, medir e compreender. Enquanto milhares fogem da montanha, tapando o rosto com lenços molhados, ele segue rumo ao perigo, ditando observações ao seu secretário, um testemunho da destruição do mundo com calma científica. Na manhã do 25º de agosto, chega ao fim. Às 6h30 da manhã, uma nuvem piroclástica desce pelas encostas do Vesúvio, um gás incandescente que corre a mais de 700 km por hora, com temperaturas entre 400 e 700 graus. Ela cobre a cidade em segundos. Aqueles que tentaram se esconder em suas casas, porões ou atrás de portas fechadas não sentem dor. A morte chega antes que o sinal nervoso alcance o cérebro. A cidade viva deixa de existir num instante. A nuvem de cinzas se assentou, os sons desapareceram e a cidade mergulhou em um silêncio absoluto pelos próximos 1700 anos. O silêncio durou 17 séculos, até que uma pá bateu em uma pedra. As escavações sistemáticas começaram no ano de 1748, quando os primeiros arqueólogos perceberam que, sob a camada de pedra, pomes e cinzas, não havia apenas terra, mas uma cidade inteira. A grama e os arbustos ocultavam as extremidades das colunas, as raízes das árvores penetravam pelas fissuras do calçamento, e o ar sobre a escavação tinha o cheiro da terra úmida, a mesma cinza vulcânica que um dia sepultou aquelas ruas. Giuseppe Fiorelli encontrou um jeito de devolver à cidade seus habitantes. No ano de 1863, ele inventou o método de preencher os vazios deixados no pó endurecido pelos corpos em decomposição, usando gesso líquido. Quando a mistura secava, a forma era quebrada, e diante dos arqueólogos surgiam figuras humanas em seu último instante. Costas curvadas, rostos ocultos, dobras das roupas impressas com tanta precisão que cada costura podia ser vista. O gesso capturava o vazio, a forma da morte, que preservava a matéria viva. Hoje, o Fórum de Pompeia está aberto ao céu. Os altares permanecem vazios, o mármore desgastado por milhares de passos, daqueles que um dia carregaram oferendas matinais. Na casa do poeta trágico, o mosaico com o cachorro e a inscrição Cave Canem ainda recepciona na entrada, embora o pátio atrás dele não esteja mais cercado há muito tempo. Nas Termopólias, nichos de pedra vazios mostram onde antes ficavam potes de barro com vinho e carne cozida. Os próprios potes, carbonizados e rachados, repousam atrás do vidro do Museu Nacional de Nápoles. Também lá está o pão da padaria, um pão redondo com 8 cortes radiais na crosta, exatamente iguais aos feitos pelos padeiros italianos de hoje. 2000 anos entre eles, e nenhuma diferença de um único dia. Por trás do vidro do museu, esses objetos parecem uma natureza morta, mas cada um deles é a mão de alguém, um ritual matinal, a certeza de que amanhã será igual a ontem. O Vesúvio é visível de qualquer ponto da escavação. O mesmo cone, a mesma encosta verde, a mesma montanha silenciosa. Hoje, 3 milhões de pessoas vivem na zona de risco dele, caminham pelas mesmas ruas, assam o mesmo pão, rezam aos mesmos deuses, só que os chamam de forma diferente. A despreocupação não tem época. A civilização é uma camada fina entre nós e a rocha, que só percebemos quando começa a desmoronar.